Devido ao momento atual de pandemia de Covid-19 causada pelo novo coronavírus, nos foi imposta a necessidade do isolamento social e, portanto, a suspensão das aulas presenciais. Para que milhares de crianças, adolescentes e jovens não se distanciem de seus estudos, fez-se necessário encontrar meios para reinventar a escola durante o afastamento, o ensino remoto. Entretanto, nem sempre os alunos têm à disposição equipamentos para escanear e imprimir atividades. Nesse contexto, os formulários Google, em inglês Google Forms, surgem como uma alternativa mais simples, pois podem ser acessados por aplicativo de mensagens em smartphones. Logo, é de extrema relevância que os professores se apropriem das possibilidades oferecidas pelos formulários Google, que também é uma ferramenta que facilita bastante o seu dia a dia, quanto à coleta de resultados e resposta dos alunos. Os objetivos desse trabalho apresentado através dessa videoconferência são auxiliar os docentes de educação básica na utilização da ferramenta Formulários Google por meio de formação continuada, possibilitar a ocorrência de atividades assíncronas durante o período de ensino remoto e seu compartilhamento através de aplicativo de mensagens, apresentar os comandos básicos e avançados oferecidos pela ferramenta e socializar os conhecimentos sobre o uso da plataforma. Os requisitos básicos para o uso do aplicativo Google Forms são um computador ou um smartphone, um navegador com acesso à internet e uma conta de Gmail. Para começar a utilizar a ferramenta Formulários Google, é necessário que você acesse o seu Gmail, abra o Drive, clique em Novo e em seguida selecione Formulário do Google. O primeiro passo, então, para eu trabalhar com formulários é acessar o meu Gmail. Vou abrir meu navegador, eu abri o Google Chrome, mas também funciona em outros navegadores, e vou fazer login no meu Gmail, tá? Clique 2 vezes em fazer login, certo? Digite seu endereço de e-mail, o meu já está aqui. Digita a senha. E eu sei que eu estou logada quando a minha imagem ou a letrinha do nome aparece aqui. No meu caso, aparece a imagem. E aí eu vou acessar esse menu, onde ficam todos os aplicativos Google, e vou abrir Drive. Abri a pasta Drive, estão todos os meus arquivos aqui. Eu vou em Novo. Novo, não está aqui, então, mais Formulários Google. Quando eu clico aqui, ele automaticamente me dá um novo formulário para trabalhar, certo? Vamos definir agora alguns detalhes. O que é o Google Forms? Para que ele pode ser usado? De que forma isso se relaciona à sala de aula? Nesse momento, nos vem a pergunta do que o que é um formulário Google. Quando eu clico aqui em Novo e peço um formulário, ele tem mais uma opção aqui, formulário em branco ou com base em um modelo. Vou entrar aqui com base em um modelo para dar uma noção maior do que é um formulário. Um formulário é uma modalidade de coleta de dados. Então, você pode usar aqui como inscrição para ganhar alguma coisa, convite para festa, confirmação de presença, informações de um contato, encontrar um horário, né? Mais uma vez, então você tem vários formatos, né? Vários modelos. Se você descer aqui, você vai ter vários modelos, a candidatura vaga para coletar informação conforme ele for mais conveniente, tá certo? Você tem muitos tipos aqui, de formulário, com desenhos diferentes, com fundos diferentes, ou utilizar um formulário em branco, que foi aquilo que a gente viu no trecho anterior, certo? Bom, e como que isso pode ser útil na sala de aula? Vamos supor que eu quero fazer uma lista de presença. Eu fiz uma pesquisa, né? Eu deixei uma pesquisa
sobre a opinião dos alunos, ou sobre um assunto que eu trabalhei em história, em geografia, e quero que eles façam uma pesquisa sobre o bairro, sobre a cidade, e quero que os alunos respondam pelo Google. Eu vou ter essa resposta imediata e ele pode fazer de onde estiver. E nesse momento de pandemia, é basicamente a ferramenta mais eficaz que a gente tem para utilizar no ensino remoto para esse tipo de trabalho, tá certo? Ele pode ser usado também para fazer avaliações, simulados, exercícios, enfim, são infinitos usos dos formulários. Basta ter criatividade e adaptar conforme a sua necessidade. Nessa etapa, vamos criar um formulário, começando pela criação de questões. Que tipos de questões podem ser criadas? Em seguida, vamos inserir também alguns anexos. Que tipo de anexo a gente pode enviar e como fazer isso? Vamos iniciar agora, então, a criação de um formulário, certo? Nós vamos fazer um formulário completo, explorando todos os tipos de questões que a gente pode usar e anexos aqui. Bom, primeira coisa que eu vou fazer é vou dar um título ao meu formulário. Então, vou colocar assim, aula sobre o sistema digestório. Quando eu clico ali em cima, ó, ele automaticamente repete aqui embaixo o título do formulário, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou colocar assim, posso colocar ou não, explicação e atividades sobre o sistema digestório. Correto? Bom, a primeira coisa que eu quero colocar aqui, a primeira pergunta que eu quero colocar aqui é o nome do meu aluno, tá? Eu já tenho aqui uma perguntinha, tá certo? Então, eu vou colocar aqui nome. Como eu não quero que nenhum aluno deixe essa pergunta sem responder, porque eu quero saber quem foi que acessou, eu vou clicar aqui em obrigatória, tá? Bom, vamos adicionar a próxima pergunta. Quando eu clico aqui nesse maisinho, adicionar pergunta, tá certo? Aí aqui, ó, ele me dá uma pergunta de múltipla escolha, mas eu posso escolher, como eu fiz ali em nome, o tipo de pergunta que eu quero. Então, nome, que era uma frase, né? Eu quero uma resposta curta, tá? Vou colocar aqui agora, minha segunda pergunta vai ser a data. Ó, já tem uma própria data, tá? Então, ó, data. Posso colocar isso para o meu aluno que está aprendendo, mas não é necessário colocar a data para você saber quando o aluno acessou, tá bem? Estou apenas mostrando que ele tem essa funcionalidade. Por que eu não preciso? Porque quando eu for verificar, isso aí eu vou explicar mais para frente, você vai ter todos esses dados do aluno, tá? Bom, outra coisa que eu gosto de colocar é a turma. Como eu sou professora do segundo segmento, eu faço a mesma atividade para várias turmas, né? Então, eu vou colocar aqui, vamos supor que seja para a turma do sexto ano, 601, 602, 603, certo? Quando eu coloquei isso aqui, o aluno vai marcar só a turminha dele. Questões de múltipla escolha só admitem uma marcação, tá? Bom, a primeira coisa que eu vou inserir aqui na minha aula sobre o sistema digestório é um texto, certo? Então, eu vou clicar aqui, ó, título e descrição, certo? É claro que eu deixei um arquivo pronto para a gente ganhar tempo, né? Vou copiar aqui o título, copiei, volto lá no formulário, colei. Eu gosto de fazer atividade no Word para ganhar tempo, tá? E como nós estamos no momento de adaptação, né? Nesse momento de pandemia, pode ser que você já tenha essas atividades digitadas, então não há necessidade de você criar uma nova. Você pode utilizar a que você já tem. Vou pegar o meu texto e vou, ó, copiar
colei, tá? Você notou que quando eu colei aqui, eu perdi a formatação, tá? Aquela maneira que o texto estava arrumado, com parágrafo, com tudo direitinho, ele não vem para cá. Bom, eu não tenho como corrigir isso digitando, tá? Eu dou uma ajeitadinha aqui, mas se eu quiser melhor do que isso, o que eu vou ter que fazer é converter aquele texto em uma imagem, tá? Isso já é uma coisinha, não é uma coisa impossível, mas é uma coisinha um pouco mais trabalhosa, que você vai ter que dar um print nessa tela, tá? Você vai apertar no botão chamado Print Screen, colar, né? Ó, vamos fazer de outro jeito, ó. Ctrl Print Screen. Aí eu vou abrir a ferramenta chamada Paint e vou colar no Paint. Quando eu colar, eu vou aqui, ó, selecionar o texto e cortar. Ele tá arrumadinho. Salvar, né? E aí, a gente já vai ver uma nova ferramenta. Aí eu vou inserir aqui uma imagem, tá? Cliquei, ó, fazer devagar, ó. Cliquei aqui, ó, adicionar imagem e vou procurar, tá? Aqui está o texto que eu já tinha salvo. Cliquei nele ou qualquer outra imagem que eu já tenha, ó, tá aqui, tá? Então, são as duas maneiras que você tem para colocar o seu texto, tá? Você escolhe como fica melhor para você. Agora eu vou realmente colar uma imagem, tá? Porque você viu aqui na minha folhinha, ó, depois disso eu tenho uma imagem. Bom, eu posso pegar essa aqui do mesmo jeito que eu fiz, que eu acabei de fazer com o texto, ou posso também, aqui, ó, procurar pesquisa de imagens do Google. E aí eu vou colocar aqui, ó, sistema digestório desenho. Claro que é para criança, eu vou usar desenho, que é uma coisa mais suave. Então, vou pegar esse aqui e inserir. Esse veio em inglês. Não ficou muito bom pra gente, mas o que está importando aqui é como adicionar uma imagem. Se eu quiser trocar, vou colocar em alterar e vou novamente pesquisar, ó. Sistema digestório. Inserir, tá? Aqui eu tenho a minha imagem do sistema digestório, certo? Então, eu já aprendi a inserir uma imagem do Google, inserir uma imagem dos meus arquivos. Eu posso também pesquisar todas essas imagens antes e já deixar disponível para a hora que eu precisar. Vamos agora à primeira questão aqui, ó. Primeira questão. Cite 2 órgãos que fazem parte do sistema digestório. Vou copiar daqui. Eu poderia estar digitando direto, tá, gente? Poderia estar digitando direto, ó, adicionar pergunta. Vou colocar aqui. Colei, tá certo? Ó, pode ser, posso colocar como parágrafo ou como resposta curta, já que serão apenas 2 palavras, tá? Próxima questão. Qual é a função do processo digestório? Essa aqui já vai ser uma resposta um pouquinho maior. Então, eu vou escolher parágrafo. Ali eu poderia optar. Lembrando, gente, de colocar todas obrigatórias, caso você não queira que seu aluno deixe nenhuma sem responder. Se você vai fazer isso aqui e depois você vai ter um momento com eles, não precisa, porque depois você pode tirar as dúvidas, tá certo? Bom, vou adicionar mais uma pergunta. Olha,
Agora não é uma pergunta. Eu quero adicionar um vídeo sobre o funcionamento do sistema digestório. Eu já havia pesquisado antes, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou copiar a URL do vídeo. Certo? Copiei. E aí, eu vou lá, aqui, ó, em adicionar vídeo. Colo a URL aqui e ele vai achar, ó, exatamente o vídeo que eu já tinha selecionado. Colei. Deixa eu remover essa aqui. E aí, eu vou pegar o título aqui, ó, que eu coloquei. Como funciona... Perdão. Copiar. Colar. Vou centralizar aqui por uma questão estética, não faz diferença nenhuma se eu não centralizar essa coisa, certo? Bom, e aí quando o aluno clicar, ele vai assistir o vídeo direitinho. E agora eu tenho uma questão de verdadeiro ou falso. Como que eu vou fazer isso? Vou copiar o título, vamos lá. Adicionar pergunta e vou colocar o título. Nesta pergunta, ó, ele já foi automaticamente. O Google ele tem algumas, como é que se chama? Ele tem algumas ferramentas que são intuitivas, certo? Então, às vezes, ele consegue interpretar o que você colocou. Você lembra que lá na turma, eu coloquei múltipla escolha, para ele escolher apenas uma opção. Nesse caso aqui, caixa de seleção. Por que caixa de seleção? Porque ele vai poder optar por mais de uma opção de resposta. Eu não tenho só uma frase verdadeira, certo? Então, quando eu coloco com a caixa de seleção, ele vai poder marcar todas as opções que são verdadeiras, tá certo? Essa aqui tá em branco. Bonitinho. Não preciso botar esse ABCDE, mas posso colocar se eu quiser, certo? O que mais que eu tenho? Eu coloquei aqui uma questão de relacionar. Eu descobri uma maneira, né? Aquela questão de adaptar a sua realidade. Então, eu adaptei a minha realidade e fiz uma questão de relacionar. Como assim? Bom, neste lado, né? Aqui eu tenho grade de múltipla escolha. No caso, eu vou botar grade de caixa de seleção, tá? E vocês vão entender por quê. É o mesmo que eu já falei. Ó, eu tenho duas etapas no processo digestório, digestão mecânica e química, certo? Então, eu vou colocar do lado direito, nas colunas, as duas opções, tá? E do lado esquerdo, nas linhas, eu vou colocar os órgãos que eu selecionei. Quando o aluno for visualizar essa questão, vai ficar dessa forma, ó. Aqui em cima você tem esse olhinho aqui, é o visualizar. Vamos ver especificamente essa questão. Tá vendo? Eu tenho aqui as partes do corpo e as opções de digestão mecânica e digestão química. E eu vou poder marcar todas mecânicas, todas químicas, quantas eu quiser, não tem problema nenhum. Certo aqui, ó. Todo o restante do teste é assim que o aluno vai ver. Ó. Tá? É assim que a gente trabalha com os formulários. Continuando, tá? Esse aqui é a grade da caixa de seleção, tá? Bom, vou adicionar mais uma questão. Minha próxima questão está aqui. As contrações do músculo liso que forma o esôfago são chamadas de contrações e eu tenho 3 opções. Então, eu vou copiar a questão, né, como fiz com todas as outras, e colocar aqui. Nesse caso, eu vou fazer uma questão com lista suspensa. E aí você vai entender o que é uma lista suspensa. Eu vou colocar essas 3 opções ali para que o aluno escolha na lista suspensa, tá?
E aí, ela vai ficar desse jeito, tá vendo? Quando ele abrir aqui, vai ter... Deixa eu colocar em visualizar de novo. Olha só, as contrações do... Ficou assim, ó. As contrações do músculo liso-forme esôfago são chamadas de viu? E aqui ele vai ter a opção de escolher uma das 3 opções. É muito bonitinho, gente. Vamos combinar que é bem... O design foi muito bem feito, né? Bom, mais um tipo de questão que a gente pode explorar aqui. Relacione as colunas. Dessa vez, ó, é uma resposta para cada pergunta, tá? Então, eu vou usar, ó, grade de múltipla escolha. Porque eu não tenho por que usar mais de uma. Vou colocar as frases do lado esquerdo, sempre. E do lado direito, vou colocar as opções mais curtas. Olha como ficou. As frases estão aqui, ele vai poder andar, é porque a gente está aqui no preparando, a gente não consegue, mas ele vai conseguir andar para frente, para cá, para ler a frase completa, tá? Bom, vamos ver agora. Essa questão vai ser feita da mesma maneira que a gente fez essa aqui, bem parecida. Não, essa aqui a gente já fez. Certo, certo. Então, colando aqui. Nós temos mais uma vez o formato de grade da caixa de seleção, né? Acho que a gente viu todos os tipos de perguntas. Opa, perdão. Né? Vimos então todos os tipos de perguntas contemplados aqui, ó. Resposta curta, parágrafo, múltipla escolha, caixa de seleção, lista suspensa, upload de arquivo. Se você pedir alguma pesquisa, ele pode colocar a pesquisa aqui dentro, tá? Eu não faria isso com as crianças porque eles podem se confundir. Escala linear é aquela nota de 0 a 5, serve muito, pode ser útil para matemática, né? Talvez em outro contexto. Para nós aqui não vai ser útil. Grade de múltipla escolha, grade de seleção, data e horário. Bom, ficou faltando mencionar aqui esse comando, tá? Esse comando dessas duas caixinhas seria o inserir seção. O que é inserir seção? Vamos supor que eu fiz essa parte aqui com vários tipos de questões e agora eu quero fazer um teste rápido, só de marcar ou de uma resposta única. Eu vou colocar aqui inserir seção, ó, aparece aqui, ó, seção 2, e aí eu vou colocar aqui teste rápido. E darei continuidade continuarei inserindo questões, né? Ó, quais são as etapas do processo digestório? Vamos supor. E para nós isso não vai mudar muito aqui, mas vai mudar aqui, ó. Quando eu for visualizar, né? Deixa eu dar um novo
comando de visualização. Quando eu for visualizar, veja bem, ó, na primeira página tem aqui as questões. Aparece aqui próxima. Esse próxima não foi, tá vendo? Não foi porque tinha uma pergunta obrigatória que não foi respondida. Meu nome é Maria, turma 602. Tá, aí agora eu vou para a próxima, que eu quero que vocês vejam. Ó, aparece como outra página para o aluno, tá certo? Era isso que eu queria que vocês vissem que foi a ferramenta que ficou faltando mencionar. Uma vez tendo o nosso formulário pronto, como eu posso fazer para compartilhar e corrigir este formulário? Maravilha! Terminei minha aula, concluí, e como que eu vou fazer para compartilhar isso com os alunos? Se eu quero usar isso pelo WhatsApp, como que eu vou fazer isso? Ou por e-mail? Eu vou clicar aqui, ó, terminei a atividade. Eu tenho aqui um botão enviar. Em enviar, tá? Eu tenho várias maneiras de enviar. Por e-mail, esse aqui por link, ou esse aqui por incorporação, no caso de blogs, tá? Bom, no nosso caso eu vou usar link. Eu prefiro usar o curto, que fica mais esteticamente melhor, mas tá no mesmo. Então eu vou copiar e vou enviar esse endereçozinho aqui para os alunos. Quem já observou, eu tenho aqui o WhatsApp que eu repito na tela do computador. Então, eu uso o WhatsApp para mandar para mim mesma e depois para distribuir nos grupos de aluno. Então, isso aqui eu copiei, é só colar no endereço no WhatsApp como se fosse uma mensagem qualquer, tá? Se eu abrir aqui meu WhatsApp, certo? Ele abre aqui, quando você coloca isso aí, você procura no Google como fazer isso. E aí você coloca aqui, ó, colei, enviei. Ele vai chegar assim para o aluno, certo? Bom, posso também copiar isso aqui e enviar por e-mail, tá? Deixa eu abrir a atividade aqui, a nossa atividade. Ó, aula sobre o sistema digestório. Fica salvo ali, tá? Posso também enviar por e-mail, colocar todos os endereços de e-mail aqui. Acho um pouco mais complicado, mas posso, tá? Bom, e aí vem a questão de corrigir. Vocês estão vendo que aqui tem perguntas e respostas. À medida que os alunos forem respondendo, que não é o caso ainda, vai aparecer aqui do lado de respostas um númerozinho correspondente à quantidade de alunos que respondeu. Eu vou abrir um outro arquivo aqui para a gente ter acesso a isso. Por exemplo, esse arquivo que eu já enviei para os meus alunos. Ó. Quando eu clico em respostas, eu tenho aqui, ó, 15 respostas. Eu posso corrigir aqui, ó, por pergunta, tá? Primeira pergunta era o nome. Segunda pergunta, ó, turma. Terceira pergunta já era sobre o conteúdo. Quarta pergunta, hora era de marcar. Então, eu tenho aqui, ó, quem acertou, quem errou. Quinta pergunta, e eu posso corrigir tudo por aqui, tá? Olha, daquela de 2 colunas, certo? Ou posso corrigir também individualmente de cada aluno. Ah, eu quero saber como cada um se foi. Cada um se saiu na atividade. Então, eu abro aqui e corrijo individualmente cada atividade, certo? Ah, mas eu preciso enviar para a escola um relatório de quem está fazendo. Nesse caso, você vai clicar aqui, ó, e ele vai criar para você, ele já criou para mim, tá? Ele vai criar para você essas respostas em forma de uma planilha do Excel, tá vendo? Então, já vem todas as respostas aqui de cada aluno, as turmas, nome,
quanto cada... Eu coloquei uma notinha ali, mas não é avaliativa. É só para eles saberem como que eles foram nessa atividade. E aqui, ó, foi o que eu disse. Eu não preciso de data, nem de hora, porque a própria planilha vai me dar esse tipo de informação. Tá certo? Outra coisa que não foi mencionada, certo? Que não foi mencionada, é nas configurações. Se eu vou fazer uma coisa avaliativa, por que eu coloquei valendo? Eu venho aqui em configurações e modifico para testes. Eu crio um teste. E aí o aluno vai ver quanto ele tirou e eu vou atribuir valor a cada questão. Como isso que eu vou fazer? Salvei ali como teste, né? Eu venho aqui na minha pergunta, tá vendo? Clico na pergunta, coloco em chave de resposta, eu posso colocar o gabarito, posso colocar um feedback de respostas e posso colocar aqui a pontuação. No caso de resposta longa, ele não me dá a opção de botar um gabarito, tá? Mas vamos a essa aqui, ó. Caixa de seleção, ó. Eu posso escolher as que estão certas, colocar o valor aqui e colocar o feedback, tá certo? Tudo isso pode ser feito dentro do formulário Google. Basta você ter criatividade e adaptar à sua realidade. Gostaria de deixar aqui o meu agradecimento, em primeiro lugar a Deus, pelo dom da vida, por nos proteger nesse momento tão difícil. Gostaria de agradecer também à minha família, pela paciência, por todo o suporte, por tudo aquilo que a gente tem passado junto, por estarmos realmente unidos. Gostaria de agradecer imensamente a minha família do CIEP Municipalizado Oscar Cordeiro, que foi que despertou em mim o interesse em formalizar esse trabalho que a gente vinha fazendo na nossa realidade de ensino remoto. A necessidade de compartilhar com os meus amigos me fez formalizar esse trabalho e multiplicar. E eu estou muito feliz com essa oportunidade. E também ao Ninter, que me permite ainda multiplicar cada vez mais, realizando o estágio através desse formato.